Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais uma jornada pelo nosso livro de Ruth. Vimos no episódio anterior que Ruth recebeu promessas de proteção e privilégio e acabou de desfrutar de uma refeição completa, provavelmente pela primeira vez em muito tempo. E como observamos também no episódio anterior, esses dois indivíduos estão avançando sem Noemi, ou assim parece. Enquanto Ruth se beneficia da bondade de Boaz, Noemi ainda não faz parte da aliança com Boaz, mas sabemos que Ruth se apegou a Noemi. Então, a oportunidade de descanso de Noemi está intimamente ligada à situação de Ruth. Boaz se comprometeu com Ruth, mas quais são suas verdadeiras intenções? Homens solteiros não estabelecem casualmente esse tipo de aliança com mulheres solteiras, ou neste caso, viúvas. Mas até este momento, ele não deu nenhuma indicação de que pretende seguir adiante com alguma intenção de casamento. Então, vamos tentar entender por que ele ainda não deu o próximo passo. No capítulo 2, versículo 14, aprendemos que ele concluiu seu encontro com uma refeição de aliança. E vamos voltar então neste ponto. Ruth, capítulo 2, versículos de 14 a 19. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre." Quando ela se juntou junto ao ceifeiro, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam." E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-o para o povoado e sua sogra viu quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. "Onde você colheu hoje?" a sogra lhe perguntou. "Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você." Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. "O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz." Boaz serviu Ruth, mas ele acabou de fazer de Ruth uma serva em sua casa, como o mestre da casa estava servindo uma de suas servas. Ruth também deve ter ficado surpresa com esta atitude. Em seguida, vemos que ele também a honrou com uma grande porção de grãos, tanto que Ruth não conseguiu comer tudo e sobrou. Lembramos da história em Gênesis, quando José convidou seus irmãos para comerem à sua mesa no Egito. Ele inverteu propositalmente as normas do seu dia, dando ao filho mais novo, Benjamim, muito mais comida do que deu aos outros irmãos. José fez isso para testar os corações de seus irmãos e ver se eles ficariam com ciúmes da sorte do irmão mais novo. Da mesma forma, Boaz deu a Ruth esta porção dobrada por um motivo. Não foi um acidente ou simplesmente um erro de cálculo, nem é um detalhe insignificante na história. Boaz está trabalhando nos bastidores para abençoar Noemi também, e ele espera que Ruth pegue o excesso e compartilhe com sua sogra. E novamente observamos como ele faz o seu trabalho silenciosamente, através de Ruth, para abençoar Noemi. Ele poderia ter dito a Ruth para trazer Noemi, mas em vez disso, ele deixa para Ruth compartilhar a bênção com ela. Boaz começa a cumprir as suas promessas de protegê-la, fornecendo abrigo para a noite em sua casa, provavelmente nos aposentos das servas. Era tarde demais para ela voltar para casa, junto de sua sogra, e viajar após o anoitecer era perigoso para qualquer pessoa, quanto mais para uma mulher sozinha. Então, quando Ruth se levantou na manhã seguinte para continuar seu trabalho no campo de Boaz, ele cumpre a sua promessa de provisão para ela. Ele orienta seus ceifeiros no versículo 15 a permitir que Ruth trabalhe livremente no campo, enquanto coleta os restos, que ninguém impeça o trabalho dela. Os trabalhadores poderiam achar a presença de uma mendiga como Ruth um incômodo que atrapalharia o seu trabalho.
Mas Boaz garante que os servos saibam que Ruth tem o mesmo direito de estar no campo e vai um passo além, dando a Ruth uma vantagem em seu trabalho. A lei permitia que as viúvas trabalhassem onde a colheita já havia acontecido e nos grãos em pé nos cantos do campo. Isso daria a uma mulher o suficiente para comer diariamente, mas não era um trabalho fácil ou gratificante. A pessoa teria que se curvar o dia todo, procurando entre os talos velhos no chão para encontrar um bom aqui e outro ali, e teria que também competir com outras viúvas e necessitados. Mas para Ruth, Boaz instruiu seus servos que ela podia colher os grãos em pé, mesmo antes de serem cortados pelos ceifeiros. Obviamente, será muito mais fácil para Ruth colher grãos nestas circunstâncias. Agora, ela tinha a garantia de ter abundância todos os dias. Na verdade, imagino que os servos teriam que encorajar Ruth a se aventurar nos grãos em pé para colhê-los, já que normalmente isso era contra as regras. Boaz estava cumprindo a sua promessa de prover e garantir o seu descanso. Em certo sentido, ele está fazendo trabalho por ela, ou pelo menos tornando este trabalho mais fácil. Mas, na realidade, Ruth está sendo carregada pela bondade de Boaz, experimentando um grau de sucesso muito além de suas habilidades. Boaz tirou sua preocupação, incerteza e medo, mas não a sua necessidade de servir e trabalhar. Ruth ainda trabalhará, mas o seu trabalho será mais fácil e as recompensas ainda maiores e sem medo de falhar. Mas Boaz vai ainda mais longe. Ele instrui seus servos a puxar propositalmente alguns dos grãos previamente coletados e amarrados pelos ceifeiros e deixá-los cair para ela. Eles deveriam espalhar estes grãos discretamente no chão, onde seriam facilmente encontrados por Ruth. Interessante que ele está fazendo isso sem levá-la a se sentir desconfortável por causa de sua caridade. Então, todos os dias, por cerca de 6 semanas, Ruth vai aos campos e desfruta de uma colheita abundante. E aqui vemos como Boaz representa o que é trabalhar para o nosso mestre. O trabalho de Ruth no campo é uma imagem da igreja trabalhando para o Senhor, que nos trouxe para um relacionamento através da sua aliança. Ele nos chamou a todos para servi-lo e nos disse que o seu fardo é leve. Ruth viu o seu trabalho alcançar uma colheita inesperada, e assim será ao servirmos ao Senhor. Você e eu fomos chamados para fazer das prioridades de Cristo as nossas, para trabalhar nos seus campos, não no campo do mundo. Mas que tipo de trabalho estamos falando? Literalmente, qualquer coisa. Tudo. Não são apenas aqueles que estão no ministério em tempo integral, ou missionários, ou até mesmo os voluntários na igreja. Estamos falando de mães que servem a Cristo em seus lares, pais que servem a Cristo trabalhando para prover para suas famílias e liderando-as a um relacionamento com Cristo. Crianças, filhos e filhas obedientes representando Cristo em suas escolas. Homens e mulheres representando Cristo em todos os níveis da sociedade, orando pelas necessidades uns dos outros, dedicando tempo e atenção àqueles que estão solitários ou sofrendo, servindo no trabalho que o Senhor deu para cada um. À medida que fazemos este trabalho, vivemos a nossa vida com todos os seus afazeres, e o Senhor preparará o campo para garantir a colheita. E ele literalmente instrui seus servos a nos ajudar. Assim como os servos de Boaz seguiam Ruth e facilitavam o seu trabalho, assim fazem os servos do Senhor. E de que servos estamos falando? Quem Jesus designou para nos seguir, jogando grãos em nosso caminho, por assim dizer? O escritor de Hebreus diz que os anjos do Senhor foram criados para este propósito. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nós lemos: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O reino angelical está trabalhando nos bastidores para garantir que nosso trabalho seja produtivo, garantindo que tenhamos resultados
muito além do que poderíamos alcançar por conta própria. E assim como os servos de Boaz ajudaram Ruth sem que ela soubesse, os anjos trabalham fora da nossa percepção também. Na maioria das vezes não podemos vê-los, ou mesmo como saber como trabalham, mas podemos ver o resultado quando nos propomos a servir a Cristo, viver as nossas vidas comprometidos com Sua palavra. Podemos crer que Ele e seus anjos estão conosco. Mas você não verá ajuda chegando antes de dar o primeiro passo de fé. Como Ruth, não poderia haver colheita a menos que ela entrasse no campo e começasse a trabalhar. Ruth não veria a provisão milagrosa da graça de Boaz ficando em casa. Ela teve que começar a trabalhar. E nós, da mesma forma, quando começamos a trabalhar, poderemos ver que Deus cumprirá sua promessa de tornar o trabalho frutífero. Podemos ver o impacto da graça de Boaz no primeiro dia da colheita de Ruth. No versículo 17, temos a informação de que ela colheu 1 efa de grãos. 1 efa é aproximadamente 35 litros ou 21 quilos de grãos de cevada. Normalmente, uma pessoa não colheria tudo isso num dia comum de trabalho no campo. Então, entendemos a surpresa de Noemi ao ver a quantidade que Ruth trouxe para casa. Provavelmente, ela estava orando para receber apenas um pequeno saco de grãos, talvez o suficiente para uma refeição para as duas. Em vez disso, Ruth aparece com comida para uma semana. E ela também traz os grãos cozidos, tostados, restantes do jantar da noite anterior. Então Noemi não apenas tem uma quantidade grande de grãos crus, mas também tem a alegria de uma refeição pronta. E assim Ruth está cumprindo a sua promessa de ser uma bênção para Noemi. E ela conseguiu isso porque Boaz cumpriu a sua promessa de ser uma bênção para ela. E assim podemos dizer que Boaz foi o meio para ambas as mulheres receberem uma bênção. Então lemos a reação de Noemi, no versículo 19 e 20. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Noemi entendeu imediatamente que não havia como Ruth ter conseguido tanto grão em circunstâncias normais. Algo incomum havia acontecido. E Ruth conta a história a ela, e quando revela o nome do homem bondoso, ela reconheceu o nome, Boaz. Ele era da família dela. Então Noemi louva o Senhor, exclamando que o Senhor não retirou sua bondade dos vivos e dos mortos. E aqui ela estava falando dos ventres dela e de Ruth. Os vivos referiam-se a Ruth e os mortos se referiam a Noemi. Ruth tem um ventre vivo, no sentido de que ainda é jovem o suficiente para ter filhos. E ter filhos era a linha de sobrevivência de uma mulher naqueles dias. Uma mulher que pudesse ter filhos ainda tinha chances de encontrar um marido, porque a posteridade de um homem estava ligada aos seus descendentes. Da mesma forma, Noemi é a morta porque ela está além dos anos de ter filhos e sabe que não tem chance de se casar novamente, o que a tornava ainda mais amargurada. Mas agora, neste momento, Noemi vê que o Senhor está trabalhando para cuidar de ambas, através da bondade de Boaz. Podemos então até entender por que Boaz poderia ter interesse em mostrar bondade a uma jovem viúva como Ruth. Mas estender a sua bondade através de Ruth para Noemi é outra coisa completamente diferente. Ruth, capítulo 2, versículos 21 e 22. Continuou Ruth, a moabita. Pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo.
Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Noemi expressa preocupação com o que aconteceria a Ruth se ela fosse para outra propriedade, porque este é o tempo dos juízes. Então Ruth fica perto de Boaz durante toda a colheita da cevada e até a próxima colheita. A cevada é colhida na primavera, por volta da Páscoa, e o trigo é colhido cerca de 6 semanas depois. E o trabalho de Ruth forneceu grãos suficientes para viver por este tempo. Então, por um tempo, Ruth teve a alegria de trabalhar no campo de Boaz, foi abençoada com proteção e provisão. E durante este mesmo período, Noemi também foi abençoada, embora à distância. Mas a colheita não dura para sempre. Então Noemi, prevendo que o tempo da colheita está terminando, começa a planejar o futuro. Ela sabe que Boaz fez um compromisso com Ruth, mas não com ela. Então ela começa a ajudar Ruth a consolidar o relacionamento com ele. E o seu plano se concentra na conexão de Boaz com Noemi como seu parente. Ruth, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Noemi diz a Ruth que quer buscar para ela um futuro mais seguro. E não está falando só sobre segurança financeira, está falando sobre conseguir um marido para ela. Ruth precisa ter a segurança que naquela época apenas um marido poderia lhe proporcionar. E ela sabe que se Ruth conseguir a segurança de um marido, isso a beneficiará também. Noemi diz a Ruth que Boaz é o parente resgatador. E agora vamos explicar este termo. É um termo legal, vindo da lei de Moisés em Deuteronômio capítulo 25. Assim como a lei providenciava uma maneira de sustento para as viúvas, esta mesma lei garantia uma posteridade para as tribos em Israel. Em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer, sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. A lei exigia, então, que o irmão solteiro do homem morto se casasse com a viúva do seu irmão. Então, o primeiro filho, homem, produzido deste casamento, seria tecnicamente considerado descendente do homem morto. Quando esse filho fosse adulto, ele herdaria a propriedade do seu pai falecido e continuaria o nome da família. O propósito desta lei era duplo. Primeiro, proporcionava uma segunda chance para a mulher viúva obter a segurança e o descanso de um marido e um filho. Em segundo lugar, garantia que o nome da família do homem morto não fosse cortado dentre as tribos de Israel. O nome dado ao homem que redimia a viúva do seu irmão é resgatador. E esta é a situação de Ruth. Ruth se casou com um homem judeu que depois morreu, sem um filho, e como tal ela deveria ser redimida pelo irmão do marido falecido. Mas neste caso, o irmão do marido também morreu. Então a lei exigia que o parente masculino solteiro mais próximo assumisse o dever de se casar com Ruth. Quando voltarmos ao estudo no próximo episódio, veremos o conselho de Noemi a Ruth. E ao explorarmos estes eventos, voltaremos ao significado profético desta linda história. Um grande abraço e até o próximo episódio.